Olá, bem-vindos a Segredos Subliminares News, um canal de notícias que tem como base a espiritualidade e a fé, e que analisa os acontecimentos do Brasil e do mundo. Blockchain é uma tecnologia que surgiu junto com a Bitcoin em 2008, um sistema peer-to-peer, ponto a ponto, de Satoshi Nakamoto, no qual os dois termos blockchain foram originados. Peer-to-peer é uma arquitetura de rede de computadores onde cada um dos pontos ou nós da rede funcionam tanto como cliente como servidor, permitindo o compartilhamento de serviços de dados sem a necessidade de um servidor central. Neste caso, se referindo às moedas, elas circulam diretamente de pessoa para pessoa e não mais através de um banco central. Mas foi somente em 2009 que tanto a Bitcoin quanto a blockchain foram lançadas em código aberto para o público. O sistema blockchain foi pensado como uma forma de transferir bitcoins de uma pessoa para outra, tendo como base uma forte desconfiança em que uma moeda que não possui nenhuma regulamentação cambial possa se desvalorizar. Hoje, quando fazemos transações, precisamos de um intermediário confiável, que assegure que essa transação seja segura e concluída com sucesso. Quando queremos transferir dinheiro para uma outra pessoa, temos que pagar taxas ao banco para isso. Ou quando se compra um bem ou um imóvel, é necessário toda a papelada, que valide aquela transação e que confira legitimidade ao novo dono. Em todos os exemplos que podemos ter e que permeiam a nossa realidade atual, a transação passa por um sistema de rede centralizada. O blockchain é uma rede onde não existem intermediários para realizar e validar uma transação, muito menos alguém para cobrar altas taxas de operação. Mas essas transações ocorrem através de pessoas conectadas ao sistema. Basicamente, todos os computadores dentro dessa rede, também conhecido como nós, precisam reconhecer a transação para que ela possa se tornar válida. Para que o sistema blockchain se torne seguro, há muitos engenheiros que analisam o seu método. Lembrando que o blockchain não é apenas uma função monetária, já que a unidade de troca é também uma unidade de informação. E no caso monetário, o blockchain é chamada de transação. Não necessariamente representa dinheiro ou ativos financeiros. Pode ser qualquer coisa ou dados, desde música até uma propriedade. Por isso que o blockchain será usado como meio de acessar a internet e de receber conteúdos digitais. Da mesma forma que agora se pagam para as pessoas assistirem vídeos e até jogar jogos. Veja essa notícia como exemplo. Axie Infinity é um jogo em blockchain que está pagando recompensas para aqueles que jogarem. Os games deixaram de ser apenas um entretenimento e se tornaram uma indústria de 174 bilhões, movida por 3 bilhões de usuários. E a conexão entre as criptomoedas e os games tem se fortalecido cada vez mais, inaugurando um novo paradigma: jogar para ganhar. O Axie Infinity é um jogo construído em cima da blockchain Ethereum, onde os usuários lutam e procriam com criaturas fantásticas chamadas de Axie, ganhando recompensas em criptomoedas. Devido às altas recompensas pagas pelo jogo, ele ficou conhecido como sendo capaz de prover rendas superiores aos salários mínimos de muitos países do mundo. Por isso que o Axie é um jogo em blockchain que mais pagam os seus usuários. O jogo é um ambiente artificial habitado pelos Axies, criaturas que participam de uma batalha épica na plataforma. Cada Axie é único. O Axie é uma criatura bem estranha, formado por 6 partes: orelhas, chifre, boca, costas e cauda. E as partes definem as caudas dos Axies, assim como seus ataques e características. Uma outra matéria também pode nos dar uma referência para entender essa questão. Blockchain para a América Latina. A estratégia de Eduardo Ragazol, CEO da Neogrid. As cadeias de suprimentos globais estão no centro dos desafios de negócios com a reabertura das economias. Os efeitos de escassez de matéria-primas e produtos, bem como as dificuldades de contratação de pessoas, têm colaborado para impulsionar o aumento da inflação. Apoiar organizações e gerenciar melhor essas cadeias, portanto, é uma tarefa que tem efeito dominó no dia a dia de empresas e consumidores ao redor do mundo. A Neogrid ainda não definiu qual será o sistema blockchain utilizado para atingir os seus objetivos. Empresas como BMW, Coinbase e Google, por exemplo, utilizam o blockchain do Ethereum. Já a Amazon e a chinesa Ant Financial
usam o Blockchain Hyperledger Fabric da IBM. São 3 os pilares de trabalho da NeoGrid, e o primeiro é a conectividade. Conecta os fabricantes com varejistas e distribuidores, com o objetivo de otimizar os estoques e deixar as operações entre as partes mais eficientes. Busca aproveitar as informações de estoque e venda para evitar excesso de produtos, sincronizando o consumo à quantidade de volume disponível. Uma das coisas mais importantes para um varejista é ter produtos certos na hora certa, explica o Cell. Agora a pergunta é: como a blockchain poderá ser usada para validar sistemas monetários mundiais nos próximos anos? Bom, se cada usuário é a própria transação e possui uma identificação própria, a sua identidade passa a ser um código ou um número, de modo que, sem esses dados de identificação, é impossível saber quem está por trás daquele processo de compra, venda ou acesso de informação. Dessa forma, a rede blockchain se torna um sistema onisciente, controlando todas as transações mundiais, pois todas as transações estão sendo registradas em todos os computadores da rede. Assim, qualquer um pode ver, menos a identidade de quem negocia, que só é reconhecida pelo sistema, já que é necessário os dados de identificação da transação e das partes envolvidas. E neste caso, nessa transação, existe a privacidade. Dentro do blockchain, essas transações serão agrupadas em formas de bloco. É por isso que se usa a palavra block e chain, blocos em cadeias, ou nós, como uma corrente interligada na rede mundial. As partes técnicas deste processo exigem um pouco de estudo. Se reconhece que esse sistema é o que vai substituir totalmente o dinheiro físico e muito em breve. Ou seja, o papel moeda irá desaparecer totalmente em poucos anos. Os computadores da rede que nós conhecemos como nós, pois eles estão ligados em uma estrutura que recebeu o nome de World Wide Web, rede mundial, é a mesma estrutura no qual a blockchain irá operar. Pois se cada pessoa passa a ser a própria estrutura dessa rede de forma pessoal, é possível identificar qualquer ser humano, assim como um veículo que possui o seu número de série. E existe um protocolo que certifica que aquele usuário é dono daquela informação, chamado Proof of Stake, um sistema que é a prova de falhas, pois após o bloco ser criado e validado pela rede, ele será adicionado à cadeia de blocos da rede, também conhecido como blockchain. E analistas afirmam que é impossível enganar o blockchain. Então, além de ser um meio que não permitirá fraudes, será também um meio de controle sobre tudo que se compra e que se vende, e sobre toda a informação que se compartilha na rede. Para se alterar um dado em uma rede, significa ter que enganar toda a rede, além da árdua tarefa de ter que se quebrar a criptografia, que é como um tipo de senha inviolável, pois tal façanha precisaria controlar todo o bloco, descriptografar e encontrar a transação para ser alterada. E ainda assim teria que enviar o bloco válido para toda a rede. Por exemplo, uma plataforma baseada no blockchain pode ser criada por um artista ou por um produtor de conteúdo, visando uma remuneração. E isso vale para outros serviços e produtos. É assim que um consumidor comum que apenas vai ouvir uma música numa plataforma paga de música ou de vídeo ou de informação no seu dia a dia, vai precisar utilizar esse sistema de blockchain, pois o smart contract é o que vai executar uma cobrança direta para o consumidor. Assim, o blockchain funciona como um banco de dados ou um livro de registros, que garante a autenticidade e integridade dessa transação, partindo da impossibilidade de qualquer tipo de alteração ou fraude. Não há necessidade de um órgão intermediário que aprove a transação ou que determine certos regulamentos de contrato, já que é o próprio sistema que vai controlar todas as ações mundialmente. Diante de todos esses fatos e informações, fica claro como é que vai funcionar o sistema da besta, onde ninguém vai poder comprar ou vender a não ser aquele que tiver o seu número ou a sua marca. Quem tiver entendimento que calcule o seu número, pois este é o número de um homem, e o seu número é 666. Se você gostou desse vídeo, se inscreva e ative todas as notificações para receber mais atualizações. Deixe também o seu like e compartilhe. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.